Para Ele que você vai o adorar por toda a sua vida. Sim, Senhor. Louve ao Senhor nesta hora. Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai, pela Tua presença aqui. E nunca me cansarei. Sim, Jesus. Posso ouvir a Tua voz. Sim, Senhor. É mais doce do que o mel. Aleluias. Que me tira desta cova. Oh, aleluia, Senhor. E me leva até o céu. E este Deus está aqui. Já vi fogo e terremoto. Vento forte que passou. Sim, Senhor. Já vivi tantos perigos, Mas a Tua voz me acalmou. mas a Tua voz me acalmou. E essa doce voz está aqui. Deixa ela acalmar o seu coração. Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites. e ao mar os seus limites. Sim, Jesus. Eu me sinto tão segura. Sinta-se no colo do Senhor. Teu colo forte. Sinta a segurança deste Deus em nome de Jesus. Declare. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da Tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura. Senhor, escudo para os que Cante com fé em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar você. E declare que este Deus, com essa voz suave, com essa voz doce, Ele está com você, Ele te traz segurança. Que aonde você for, onde você colocar a planta dos seus pés, ali Ele vai estar. Ele vai abrir a porta, Ele vai ser com você, Ele vai te acalmar, Ele vai te cuidar, Ele vai te curar, Ele vai trazer cura e libertação e salvação no nome de Jesus. Sim, Senhor. nem portas Cante com fé. que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Declare com fé. Que se fechem diante da Tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois Tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. E o
Senhor Deus, Ele é sim. Ele é este Deus maravilhoso, Ele é este Deus que cuida de você, é este Deus que é aquela voz doce e suave, sim, está sobre a sua vida, quando você precisa de calma, quando você precisa de um renovo, quando você precisa daquela transformação, quando você não está bem, este sim, este Deus abençoado, este Deus maravilhoso, Ele vem com aquela doce voz, com aquela voz calma e suave, e vem sim com a paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Então deixa Ele agora tocar você, deixa Ele agora no nome do Senhor Jesus te encher, deixa Ele trazer um renovo, avivamento na sua vida no nome do Senhor Jesus. E este Deus poderoso, que sim, que abre portas no nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus, este Deus poderoso que traz cura e libertação. Oh, Pai querido, vem agora trazendo, Pai, cura. Vem agora, Senhor, trazendo libertação. No nome do Senhor Jesus, vem agora, Pai, trazendo livramento. Vem trazendo, Pai, provisão, Pai, nesta vida. No nome do Senhor Jesus, aprove ao Senhor, Pai, esta pessoa estar aqui, Pai, nesta noite. Sim, meu Deus, para a palavra que teremos, Pai, daqui a pouco. Sim, meu Deus, para participar e cantar, Pai, conosco esta canção. E o Senhor, Pai, fala no coração dela, filho, eu sou com você, filho, anda nos meus caminhos, não se aparte nem para a direita e nem para a esquerda, segue sim aquilo que eu falo com você, que você vai ser bem sucedido, em nome do Senhor Jesus. Este Deus que cuida de você, que te ama, que a graça dele maravilhosa está sobre a sua vida, abrace a Ele nesta hora, peça para que Ele venha te encher, peça para que Ele venha falar com você, no nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, toda honra, Pai, toda glória seja dada a Ti, que o Teu amor, Pai, venha sobre as nossas vidas nesta hora, que nós venhamos, Pai, ter os olhos, Pai, da fé abertos no nome do Senhor Jesus, que nós venhamos, Pai, entender o Teu cuidado, que nós venhamos, Pai, saber que todas as coisas, Pai, que acontecem, Pai, à nossa volta, Pai, no nome do Senhor Jesus, é para o nosso bem. Sim, Senhor, que não caia uma folha, Pai, da árvore, se não tiver, Pai, a autorização do Senhor. E que tudo, Pai, coopera para o bem daqueles que te amam. Oh, meu irmão, está cooperando para o seu crescimento, está cooperando para o teu fortalecimento, no nome do Senhor Jesus. Ele não te abandona, Ele não te deixa. Ah, Deus de amor, vem nesta hora, toca, Pai, toca no nome do Senhor Jesus, enche, Senhor, as nossas vidas neste momento, no nome do Senhor Jesus. Declare mais uma vez com fé, que não há ferrolhos, não há portas que se feche diante da voz, sim, diante deste nome poderoso, do nome de Jesus. Em nome de Jesus, cante mais uma vez. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é cura, escudo para os que nele crêem. Pois tua palavra, aleluias, é pura, escudo para os que nele crêem. Diga comigo, Senhor meu Deus, que eu possa viver tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que eu tenha certeza que é para o meu crescimento, que é para a glória do teu santo nome. Todo o meu ser está diante de ti, em o nome de Jesus. E você diga amém. Você pode aplaudi-lo com muita fé, irmãos. Glória a Deus. Amém. Boa noite. Vamos melhorar?
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Você está na casa de Deus, na presença dEle, e eu posso dizer assim, o melhor lugar para se estar. Amém, igreja? Amém? Para você aprender, receber de Deus, como diz a palavra dEle é pura, escudo para todo aquele que nele crê. Diga glória a Deus. Muito bem. Quantos aqui passaram a virada de ano com a gente? Muito bem, está de parabéns. Pastor, eu não vim, não pude, não deu, imprevisto e tal. Tudo bem. Às vezes a gente entende, né, irmãos? Porém, você não veio, sempre você está perdendo. Porque boa coisa é você entrar o ano na casa de Deus, na presença dEle. Amém, igreja? E, quer dizer, no bom sentido, eu posso dizer assim, que de tudo Deus nos surpreendeu. As pessoas que vieram, enfim, participaram, e também das pessoas que participaram da questão de preparar o jantar, que foi uma bênção, foi ou não foi? Quem aqui jantou? Estava boa a comida? Estava ou não estava? Os irmãos não, vocês estão aprovados. Amém? Amém, irmãos? Vocês estão aprovados, porque vocês prepararam, enfim, e foi realmente uma bênção. Glória a Deus por isso. Amém, igreja? Que Deus permitir, nós faremos outras e outras vezes também, mas tudo debaixo da bênção de Deus. Que boa coisa é Deus estar dirigindo, Deus está guiando. Amém? E com toda certeza, irmão, foi muito bom. E como eu disse, vocês estão de parabéns. Parabéns, você que fez, você que preparou algo. Pastor, eu preparei com amor e carinho. Irmão, tem gente que não estava, tipo assim, vendo a hora de poder vir participar e trazer o que ela queria fazer e trazer. E que bom. Amém, igreja? Foi bom ou não foi? Sim ou não? Como eu disse aqui, irmão, foi tão abençoado que tinha até gueroba. Para alguns que gostam, maravilha. E para quem não gosta, né, como outras coisas. É ou não é? Como outra coisa. E, aliás, o que não faltava era variedade, né, irmão? Teve muita variedade? Teve ou não teve? Teve. E o mais engraçado é assim, que aí a pessoa ia servindo, irmão, servindo, daqui a pouquinho o prato já não estava o quê? Mas não é? É porque você vai colocar um pouquinho, como tem muita coisa e você acaba querendo, né? Mas foi uma bênção. Louvado seja quem? Amém, igreja? Tá, agora passou, ano novo, vida nova. É só expressão, tá, irmão? Mas nós estamos já no ano novo, que o ano de 2026, ele é o quê? Bem-vindo ou não? Bem-vindo. Aliás, o que nós pregamos aqui no ano novo, você lembra? Ih, pastor, agora lascou tudo. Eu estava tão interessado em comer. Está amarrado, irmão. Tá ou não está? Alguém lembra? Ninguém lembra? Ih, então eu vou pregar de novo. Hã? Como é que é? Vencendo as batalhas, irmão. Que aí, de fato, 2026 vamos ter batalha, sim ou não? Claro que vai, irmão. Pastor, mas não queria, pastor. Então tá bom, então você tem que partir antes. Porque se você vai viver o 2026, pode ter certeza que vão ter batalhas. Mas Deus nos dá habilidade para vencermos todas elas. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra o quê? De todas elas. Não são poucas, são muitas, mas Deus livra de todas. Nós temos que crer. Virão as aflições, mas nós vamos vencer para a glória de quem? Diga amém. Está claro, sim ou não? Então nós vamos agora para a palavra de hoje, irmão. Deus em primeiro lugar. Deus em quê? Em primeiro lugar. Irmãos, isso aqui eu posso dizer assim, que é uma questão de prioridade, que na verdade tem que haver Deus nas nossas vidas em primeiro lugar. Para a gente iniciar, você abra comigo lá em Mateus capítulo de número 6, que o versículo é o de número 33, que o próprio Senhor Jesus que fez esta declaração aqui, que nós temos que partir, vamos dizer assim, tendo essa prioridade nesse sentido. Diga amém, igreja. Mateus capítulo 6, 33, diz assim, mas buscai primeiro o quê? O reino de quem? De Deus. E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê?
Então, para a gente entender assim, irmãos, esse buscar primeiro o reino de Deus, é claro que ele está mencionando. Por que eu devo fazer isso? Porque ele é de Deus. Em outras palavras, é de Deus, então tem que ser Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser, tem que estar em primeiro lugar. E acima de que ele diz assim, ó, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. No contexto anteriormente, você vai ver que Jesus está falando a respeito de comer, de vestir, enfim, de coisas que eu vou dizer assim, necessária e básica. O que quer dizer? Coisas necessárias e básicas para a nossa subsistência. Você sabe que existe uma necessidade de todo ser humano. Todo ser humano, ele precisa disso aqui. E quando a pessoa não tem, a primeira coisa que ela busca é ter essas necessidades básicas supridas. Sim ou não, igreja? Sim ou não, irmão? Quando a pessoa não tem o que comer, ela se preocupa em vestir bem? Não, ela preocupa primeiro com o quê? Comida. Quando a pessoa não tem roupa, por exemplo, ela se preocupa em andar de carro? Não, ela se preocupa com o quê? Deu para entender ou não? Então, são necessidade básica, prioridade. Coisas que nós não podemos viver o quê? Sem. Você não pode viver sem comer. Você não pode, claro, não tem como viver sem investir. E por aí afora vai. Então, o que Jesus está dizendo, que das nossas necessidades básicas, nós temos que buscar primeiro o reino dele. Daí essas coisas, ele diz que vão ser acrescentadas. E quando a pessoa tem essas necessidades, que eu chamaria de necessidades básicas, quando ela tem essas coisas supridas, daí ela busca, vamos dizer assim, ter outras coisas, tem outros ideais, outros propósitos. Independente das outras coisas, o reino de Deus tem que vir em primeiro que a igreja. Estão entendendo, sim ou não? Quando o Senhor Jesus, irmão, ele foi indagado a respeito dos mandamentos de Deus, que a princípio era o Velho Testamento. É como se tentasse colocar Jesus, no bom sentido, contra a parede. Agora você vai ter que responder para nós qual é o primeiro mandamento. De todos os mandamentos, eu quero que o Senhor responda. Aí Jesus não titubeou, irmão, e ele respondeu para nós qual é o mandamento maior, o grande mandamento. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 11. Evangelho de São Marcos, no capítulo 11, que quando foi perguntado, como eu disse, Jesus a respeito de qual era o grande mandamento, irmãos, o maior dos mandamentos, Marcos capítulo 11, Jesus ele respondeu o seguinte, e quem encontrou diga glória a Deus. Muito bem. Ele responde no versículo de número... cadê aqui Jesus? Parece que agora furou o esquema. Não pode. Não pode, meus irmãos. Não. Acho que como diz o ditado, acho que eu dei um tiro errado, irmão. Mas vamos lá. Não é difícil, não. Deixa eu confirmar aqui para vocês. Isso. Não. Misericórdia. Juninho, me ajuda aí, Juninho. Irmãos, eu falar a verdade, eu marquei tanta coisa aqui que agora fugiu, irmão. Mas que Jesus responde a respeito de que o grande mandamento, irmãos, que é amarás o Senhor acima de que igreja? Me ajuda aí, Júnior. Júnior. Achou ou não? 12h30? Então eu falei errado. 11, não sei de onde eu tirei. 11? Hã? Não, vocês me ajudam aí, irmão. Qual que é? Ah, tá. Então eu marquei, foi errado aqui. Eu marquei 11h30. Não tem nada a ver e aí por isso que deu esse BO. Mas nós resolve, né, irmãos? Diga glória a Deus. Isso, aí mesmo. E aí a minha Bíblia está até marcada aqui, ó. Aí ele responde, 12h30. Eu não sei porque eu coloquei 11h30, irmão. Eu não sei. Tá. O 12h30 diz assim, ó.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas, o que, igreja? Força. Este é o primeiro, que, igreja? Mandamento. Irmãos, o que é que Jesus ele está tratando e respondendo? Jesus está nos ensinando que devemos amar Deus acima de todas, o que, igreja? Todas as coisas. Irmãos, este amar a Deus acima de todas as coisas, isso inclui as pessoas que têm, vamos dizer assim, que nós temos grande ou damos prioridade a ela ou damos importância. Mesmo aquelas pessoas que nós damos mais importância na nossa vida, Deus tem que estar, Deus tem que vir em primeiro lugar. Agora sim, você vai abrir em Lucas de novo, tá? Só que agora, Lucas de novo, não, Lucas, o capítulo é o de número 14. Jesus, ele fala a respeito disso aqui. Por que devemos ter, este é o grande mandamento, devemos fazer isso acima da importância mais a Deus, ou Deus em primeiro lugar, mais do que pessoas que nós entendemos que são verdadeiramente importantes nas nossas vidas, irmão. Isso só prova uma coisa, que Deus de fato tem que vir, tem que estar em primeiro, que a igreja. Amém? Olha o que diz Lucas capítulo 14, e eu quero ler com você a partir do versículo 25, que ele diz assim, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Ora, ia com ele uma grande, o que, igreja? Multidão, e voltando-se, disse-lhe. Então, para um pouquinho e entenda. Aqui uma multidão, um povo grande com Jesus, e normalmente sempre era assim. O povo vinha seguindo Jesus, e aí Jesus então dava uma palavra. E eu vou dizer assim, uma palavra de responsabilidade, de compromisso, uma palavra de importância. E qual era a palavra de importância? É exatamente o que nós estamos mencionando agora. Aí Jesus diz no versículo seguinte, irmão, que é o 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meus, o que, igreja? O que é que Jesus está dizendo, pastor? Que Deus tem que ser mais importante, ou tem que ter a prioridade, o primeiro lugar nas nossas vidas, mais do que a mãe, do que o pai, do que a mulher, do que o filho. Irmão, em outras palavras, assim, ó, pessoas que para nós são importantes. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não tem que estar ou não tem que ser mais importante do que o próprio Deus nas nossas vidas. Sabe o que eu aprendo, irmão? Que nós temos que ter o entendimento de fato e de verdade daquilo que nós estamos decidindo. Quando eu digo decidindo, em andar com Deus, querer viver com Deus, ou seja, de colocar Deus de fato aonde Ele deve estar na nossa vida, que é sempre em primeiro lugar. Pastor, isso é muito sério. Exato. Era o que Jesus estava falando para a multidão. E aí Jesus não para, que é como se ele dissesse assim, ó, o que vocês estão querendo decidir, vocês têm que saber a respeito do que vocês estão fazendo. Você não pode querer fazer de qualquer jeito. Por quê? Aí ele continua dizendo, você vai entender aqui que ele faz duas, vamos dizer assim, alegorias a respeito, que ele diz no versículo 27, ó, e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Aí ele continua, pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vierem começam a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde o que, a igreja? Acabar. E qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000
pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, preste atenção, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de quê? De paz. Agora, ó, assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode o que, igreja? O que Jesus está dizendo, pastor? Que assim como toda e qualquer pessoa, que ela deve colocar o reino de Deus, ou melhor, colocar Deus em primeiro lugar, antes dela pensar em querer tomar uma decisão, que ela venha refletir. Se ela realmente está disposta a pagar o preço, se ela realmente vai fazer aquilo que é preciso e necessário, ou se ela vai começar e ficar à beira do quê? Do caminho. Em outras palavras, se ela simplesmente é como que vai iniciar e não vai completar, não vai concluir. Jesus está dizendo, ó, o versículo 33 diz assim, ó, assim pois, quer dizer, do mesmo modo, do mesmo jeito, que você deve calcular, pensar, refletir a respeito do que nós podemos chamar de risco, você tem que entender que para você colocar Deus em primeiro lugar, normalmente vai ter um custo. E às vezes esse custo, irmãos, nem todos estão dispostos a pagar. Mas uma coisa é certa e necessária, que independente de toda e qualquer coisa, Deus ele tem que vir em primeiro o quê? Diga amém, igreja. A Bíblia menciona, irmãos, a respeito, por exemplo, de Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele foi provado. Deus provou a Abraão. Provou Abraão de que maneira? Pedindo que Abraão sacrificasse quem? O Isaque, o filho dele. Você tem que entender assim, ó, quantos filhos Abraão tinha? Bom, tinha Ismael, mas não era o da promessa. Então esse nós não podemos contar, até porque nem vivia com Abraão. Depois ele foi despedido, tá? Mas embora não deixou de ser filho dele. Entretanto, o filho da promessa era Isaque, que era o único que Abraão tinha, que era Isaque. E Deus então pede para Abraão Isaque. Irmãos, o que Deus está pedindo para Abraão, que é para nós entendemos como filho. Mas na verdade não era só isso. Aí o Abraão predispôs e sai e vai até o monte a qual Deus havia mencionado a ele, o Monte Moriá, para ele poder sacrificar o filho. E aí você vai abrir comigo lá em Gênesis, no capítulo de número 22. Você vai entender isso aqui, o que eu quero passar para você, irmãos. Gênesis, capítulo de número 22. Que você sabe que, às vezes, muitas das vezes é ensinado, irmãos, que Abraão sacrificou o filho. Abraão sacrificou Isaque, sim ou não? Não sacrificou. Por que não sacrificou? Porque Deus, nós vamos ver aqui agora, que Deus disse que não era para fazer isso. E aí, tem gente que às vezes quer assim, que não, porque tem que fazer e tal. Não é necessariamente que tem. Porque o que está por detrás aqui é o que eu quero mencionar com você. Quer ver, ó? Capítulo 22, eu vou ler com você, na hora que Abraão está pronto para sacrificar Isaque, o versículo 12, que diz assim, ó, então disse, deixa eu ler o versículo 11, irmão. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Versículo 10, né? Agora o 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, disse, não, disse ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças o que, igreja? Nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o que, igreja? O teu filho, o teu único. Diga amém. Pastor, o que é que tem a ver? Deus, na verdade, queria Isaque, irmão, que Abraão sacrificasse Isaque, sim ou não? Não. O que Deus queria era, na verdade, Abraão, eu quero saber se eu vou ou se eu estou em primeiro lugar na tua vida. Eu quero saber quem você vai priorizar. Se é o teu filho ou se é a minha pessoa. E Abraão fez isso.
Abraão mostrou e provou. É como se Abraão dissesse assim, ó, Deus, para mim, o Senhor vem aonde, igreja? Em primeiro lugar. Irmão, isso aqui é uma lição tremenda para nós. Abraão não só estava disposto a fazer isso, como ele mostrou, como ele provou para Deus. Eu estou disposto porque para mim, na minha vida, o Senhor tem que estar, não, o Senhor está em primeiro lugar. Que o Abraão não trocou, irmãos, a dádiva, o presente, pelo abençoador, por aquele que deu a dádiva, deu o presente. Abraão entendeu que, olha, o que Deus me deu é muito bom, mas ele, Deus, é melhor ainda do que toda e qualquer coisa, até mais do que o meu próprio filho. Diga amém. E aí quando Deus falou para Abraão, como não está no texto dessa maneira, mas é como se Deus dissesse, Abraão, basta, não precisa você fazer o quê? Mais nada. Agora sim eu sei que eu estou em primeiro lugar na tua vida. Diga amém, igreja. E vou usar essa expressão. E como que em retribuição, ou como, vamos dizer assim, recompensa, agrado e etc., ou como lambuja, Deus como dissesse, e eu vou te dar ainda nações. Você vai gerar, você vai ter de você descendentes, nações vão vir de você, porque você provou para mim, você mostrou para mim que eu estou em primeiro lugar na tua vida. Diga glória a Deus. Irmãos, este na verdade é um princípio que Deus espera não só de Abraão, mas espera também de mim, espera também de você. Que nós tenhamos esta disposição de sempre colocar Deus em primeiro que a igreja. Diga amém. E não só nesse sentido, mas Deus ele quer estar em primeiro lugar na nossa vida, o que eu posso dizer também, numa questão de santidade, da importância da santidade nas nossas vidas. Você vai abrir a sua Bíblia comigo, isso aqui é de grande importância, Marcos capítulo de número 9, irmãos. Deus em primeiro lugar no que diz respeito no aspecto da santidade, que Deus está em primeiro que a igreja. Diga amém. Marcos capítulo 9, e eu vou ler com você o versículo 43, irmãos, até o 45, né? Marcos capítulo 9, versículo 43 e até o 45. Amém, igreja? Que diz assim, ó, e se a tua mão te escandalizar, esse escandalizar te faz pecar, tá, irmãos? Te faz pecar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos e ir para onde? Para o inferno, para o fogo que nunca se, diga misericórdia, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E diz mais, vai, o próximo. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, serem lançados no inferno, no fogo que nunca o que a igreja. Irmãos, o que é que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo é assim, a santidade na sua vida demonstra e mostra a prioridade que damos a Deus. Ou, no aspecto da santidade, Deus tem que vir em primeiro que a igreja. Lugar. O que Deus está dizendo assim, claro que isso aqui não é literal, tá, irmãos? Pastor, quer dizer que minha mão fez alguma besteira, eu vou literalmente? Não, não é literalmente no sentido de que você tem que cortar, mas é como se Jesus estivesse dizendo assim, tudo aquilo que te faz pecar, ainda que possa ser uma grande perca, um grande dano, que você venha sentir alguma dor, não se compara do que a pessoa viver ou ela ir para a eternidade completamente perdido. Em outras palavras, que a pessoa esteja disposto a sofrer, pagar o preço que for necessário, mas jamais perder a santidade. Isso, a santidade faz parte da posição que Deus ocupa na nossa vida, irmão. Se eu tenho Deus como prioridade da minha vida, eu não posso agora me deixar levar por conta de qualquer outra coisa, a não ser priorizando a santidade. Deus vindo em primeiro que a igreja. Diga glória a Deus.
Então nós temos que ter essa disposição em querer obedecer a Deus também, em primeiro lugar, no quesito da santidade. Porque do contrário, se não fizermos assim, de fato Deus não vai ocupar o primeiro lugar na nossa vida. E Ele, Deus, Ele quer ocupar e tem que ocupar, irmãos, sempre o primeiro lugar nas nossas vidas. Diga amém, igreja. Não só no aspecto da santidade, até também no que nós podemos dizer da adoração. Adoração do seu culto a Deus. Quer ver? Ó? Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. Volta um pouquinho no capítulo 7 de Marcos mesmo. O versículo que eu vou ler com vocês é o versículo de números, a partir do 6, irmãos. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 6, tá? Que Deus, Ele quer, na verdade, a respeito da nossa adoração. Que a obediência, irmãos, ela precisa ser não de preceitos do homem, mas ela tem que ser divino. Amém, igreja? Aqui no capítulo 7, versículo a partir do 6, diz assim, ó. E ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Aí ele não para não, continua. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de quem? De Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de quem? Deus, para guardardes os vossas, o que, igreja? O que é que Jesus está dizendo? Jesus, na verdade, está dizendo, irmão, vocês estão priorizando o mandamento do homem e deixando o meu mandamento. Vocês estão com a boca falando uma coisa, mas fazendo o quê? Outra coisa. Então quer dizer que nós não podemos e não devemos, que a nossa adoração não tem que ser baseada no preceito do homem, pelo contrário, nós temos que o mandamento de Deus, a obediência à palavra dele, tem que sempre vir em primeiro que a igreja, lugar. Irmão, e esse que tem que vir em primeiro lugar em todo sentido. Por exemplo, a Bíblia menciona até a respeito da primeira oferta mencionada nas Escrituras. Quando é que foi mencionada a primeira oferta? Foi lá em Gênesis capítulo 4, que você vai abrir comigo, que aqui tem um aspecto maior por detrás do que era meramente o que nós podemos chamar da oferta que eles trouxeram a Deus. Irmãos, Gênesis, no capítulo de número 4. Quando aqui foi apresentada a primeira oferta na Bíblia, que aqui eu posso dizer assim, que a dimensão, o aspecto o que é ensinado e o que é dito aqui, irmãos, que Deus quer colocar para nós, que, vamos dizer assim, é a disposição em colocar Deus em primeiro que a igreja. Isso. Não é necessariamente a oferta, mas é a disposição que havia no coração deles em colocar Deus em primeiro lugar. O capítulo 4, a partir do versículo de número 3, diz assim, ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a quem? Ao Senhor. Esse cabo de dias significa ao fim dos dias, ao fim dos tempos. Que aí nós não sabemos mencionar, irmão, se é questão de mês, de uma semana, não sabemos. Só dá a entender a ideia que não foi no começo, que foi já no término, no fim. E aí ele diz o versículo seguinte, que Caim trouxe, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Próximo. E diz assim, ó, e Abel também trouxe dos o quê? Dos o quê? Primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não, que a igreja? Não atentou,
Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Pastor, irmão, talvez você já ouviu pessoas mencionando a respeito disso, que é mais ou menos, alguns chegam, é o cúmulo do absurdo de dizer assim, ó, não, é porque Deus não atentou para a oferta de Caim, porque a oferta de Caim foi o fruto, foi grãos, e a oferta de Abel foi o animal, e todo animal que quando é sacrificado tem sangue, Deus se agrada do sangue. Até parece que Deus é vampiro, irmão. Não, Deus não é vampiro. O princípio não é necessariamente se foi fruto da terra ou se era o animal. Era a intenção que estava no coração de cada um. Estão dando para entender isso ou não? Porque o Abel, ele trouxe do primogênito. O que é primogênito? Do primeiro, do melhor que ele tinha. Ele preparou, a intenção dele era esta, de agradar a quem? A Deus. E o Caim, pastor? Não, Caim não. No cabo de dias, depois de tudo que tinha passado, tinha feito, o Caim então resolve, é como se dissesse, agora eu vou dar a oferta para Deus. E ele vai para apresentar a Deus. Deus não atenta para a oferta dele, mas para a de Abel. Porque Abel, ele fez o que nós entendemos assim, a sua primícia, priorizando, até mesmo no que diz respeito, o ofertar a quem, igreja? A Deus. Deus quer ver isso na minha vida, Deus quer ver na tua vida. Que como que nós tratamos Ele, qual a intenção que nós temos no coração. Se a nossa intenção é sempre priorizar a Deus ou não. Porque, irmãos, esse é um princípio de Deus que o próprio Senhor Jesus falou. Lembra daquela, quando a Bíblia menciona que o povo estava trazendo oferta no altar? Que Jesus estava diante do gasofilas olhando, e uma mulher trouxe quantas moedas? 2. Veio com as 2 moedinhas e colocou lá dentro. Jesus virou e disse que esta mulher deu a maior o quê? Aí ele explica, deu a maior oferta. Por quê? Porque ela deu de tudo que ela tinha. Em outras palavras, ela estava decidido. Se for preciso eu pular uma refeição, se eu não faço nenhuma refeição, mas eu vou fazer para Deus. Enquanto os ricos, Jesus que disse isso, eles estão trazendo daquilo que sobraram. Você sabe o que quer dizer, irmão? Quer dizer assim, ó, que eles se preocuparam primeiro com eles, depois que fizeram, que cuidaram, agora sim, sobrou alguma coisa, vamos dar para quem? E se não tiver sobrado? Entenderam ou não? Se não tiver sobrado, pronto, não vamos dar nada. Então o que Jesus está falando não é necessariamente a moeda, irmão, não é necessariamente o valor, mas é como a intenção do que eles fizeram. Que a mulher priorizou a Deus, e os demais, os ricos, que deram, por sinal, grande soma, deram daquilo que sobraram. Não, está sobrando, podemos fazer, vamos lá fazer alguma coisa. E assim eles agiram, e assim eles fizeram. Esta nunca foi, não é o propósito, a intenção de Deus. Qual a intenção de Deus, pastor? Que nós tenhamos sempre no coração, irmãos, que Deus tenha, ou que Deus em primeiro lugar, acima da minha, da sua vida. Acima de quê? De tudo. Diga glória a Deus. E escute essa frase que eu vou dizer para você. Ó. Que Deus tenha, irmãos, a prioridade em sua vida. Que a sua prioridade não seja o seu querer, a sua vontade, não seja a si mesmo. Que a sua prioridade seja quem? Seja Deus. Que nós não tenhamos, o que eu vou usar essa expressão, amor a nós mesmos, acima da própria pessoa de Deus. Amém, igreja? Abra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, irmãos. E aqui eu vou terminar. O que o apóstolo Paulo fala aqui para nós, verdadeiramente é uma lição, tá, irmãos? Atos capítulo 20, e o versículo é o 24, tá? Atos, capítulo 20, versículo 24. Vocês estão entendendo, sim ou não? Está claro, né? Muito bem. Então vamos lá. Mas, olha o que Paulo diz. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. Nada, nada. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de quem? Diga glória a Deus. Irmãos, eu e você, resume-se assim,
Paulo aqui menciona a questão do ministério e tudo mais, mas ele diz, para dar testemunho do evangelho da graça de quem? Eu e você não temos que ter a nossa vida por preciosa. Porque a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo para sermos testemunha, que nós também sejamos essa testemunha, de testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida para outras pessoas, de mostrar realmente que Deus para nós é o mais importante, que nós não temos coisa mais preciosa do que o próprio Deus na nossa, o que, igreja? Na nossa vida, mais do que a nossa própria, o quê? Isso, é forte ou não é forte? Mais do que você mesmo. Você sabe que o ser humano, por tudo, ele tende a sempre, vamos dizer assim, lutar, batalhar pela própria vida. Nós temos que fazer isso sim. Porém, mesmo se preciso, necessário for, Deus, ele tem que vir em primeiro lugar, acima da minha própria, o quê? Por isso que nós vemos na Bíblia, irmãos, muitos foram, vamos dizer assim, foram mortos, não só foram como tem sido até nos dias de hoje. Pessoas foram mortas e são mortas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, porque eles mostraram e colocaram Deus acima de quê? Todas as coisas. Deus em primeiro quê? Lugar. Irmão, isso não é ser fanático, isso é realmente dar a Deus o devido lugar que Ele tem que ter na minha e na sua vida. Diga glória a Deus. Pastor, enquanto eu estiver sobre a face da terra, nós temos que usar a frase que o apóstolo Paulo escrevendo em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Deixa eu abrir lá para a gente ler, e aí nós vamos orar, tá? Gálatas 2:20, irmãos, que Paulo menciona aqui, isso é muito sério, tá? Ele diz assim, ó, Gálatas capítulo 2, e o versículo de número 20, diz assim, ó, já estou crucificado com quem? Com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo humano, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por quem? Por mim. Então Paulo diz, ó, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que eu estou vivendo agora, sobre a face da terra, nesse corpo humano, eu vou viver na fé. Esse viver na fé é viver na obediência, irmão. Eu vou viver na obediência da palavra de quem? Diga glória a Deus. Então nós, enquanto eu e você estivermos aqui sobre a face da terra, que Deus tenha o primeiro lugar nas nossas vidas, irmão. Que Deus tenha a prioridade em sua vida. Eu faço para Deus, porque é por Ele, para Ele são todas o quê? Pronto, esse tem que ser o nosso propósito. Diga glória a Deus. Aproveitando que nós estamos começando o ano, né? Aliás, hoje é o primeiro domingo do ano. Estamos começando. Coloca no seu coração, eu vou fazer sim. Deus vai ter o primeiro lugar na minha vida, não só nesse ano, mas ao longo desse ano. Eu vou viver com o propósito de agradá-lo. E você se prepare, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque Deus diz assim, ó, aquele que me honra, eu o quê? Eu honrarei. Se você der a Deus a devida honra, Ele também vai te honrar. Como honrou Abraão e tantos outros, você também vai ser honrado. Diga glória a Deus. Entenderam, senhor não? Bom, foi isso que Deus mandou falar para você hoje. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, irmãos. Pronto. O que Deus mandou eu falar, eu falei. Agora é você com Deus. Pastor, eu acho que estou precisando cortar meu braço. Você entende? Vai lá, tá, irmão? Cuidado. Amém, igreja? Entendeu ou não? Bom, eu tenho que explicar, né? Cuidado, mas corte, você entendeu, né, irmão? Não é que você vai arrancar o membro fora, mas no sentido de sofra a dor se for preciso e necessário, mas que Deus vem em primeiro lugar. Diga amém. Feche os teus olhos, eleva o seu coração a Ele. É hora de você realmente falar com Deus, é hora de você colocar
a sua vida no altar dele. Oh, meu irmão, de fato eu não conheço da sua vida. Eu não sei como você tem vivido esses dias que passaram, o ano que passou, mas você tem a rica oportunidade de poder talvez recomeçar com Deus, ter um novo recomeço, talvez você ser o que você nunca foi até então. Talvez você diz, olha, todo longo da minha vida, eu nunca dei a Deus o primeiro lugar. Eu nunca coloquei Deus em primeiro plano. Sempre eu tenho colocado as minhas coisas, eu tenho deixado como que Deus de lado. Mas Ele quer simplesmente ter o primeiro lugar na sua vida, que você o ama acima de toda e qualquer coisa. E Ele quer ver isso em cada um de nós, independente do senhor, da senhora, independente de toda e qualquer coisa, que você tenha com Deus um concerto, que você tenha uma aliança com Deus, que você faça um pacto com Ele, de andar, viver em obediência, de fazer a vontade dEle, de andar sim na fidelidade que Ele espera que haja em mim e em você, que o nosso coração seja inteiramente do Senhor Deus. E eu creio, Pai, que o Senhor vai